Hoje vamos falar das chamadas Índias Guerreiras na Amazônia colonial. Mas antes de tudo, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações. E para você que já é inscrito, curta, comente, compartilhe, deixa aí seu like bacana para ajudar o canal. Nos anos de 1700, a maioria dos escravos indígenas era recrutada e mantida de forma ilegal nesse regime. Para você ter ideia, a maioria da mão de obra cativa na Amazônia, até a metade do século XVIII, era indígena. Isso porque existiam mecanismos legais que permitiam o recrutamento dos mesmos. Mesmo depois de 1755, quando foi publicada a Lei de Liberdade dos Índios, práticas ilícitas continuavam. Assim, muitos indígenas moveram instrumentos jurídicos em prol de liberdade. Só para contextualizar, nesse período nós temos aí duas formas de trabalho desses indígenas dentro da Amazônia colonial. Uma seria a mão de obra livre, entre aspas, aí, com o chamado descimento, que eram campanhas feitas em que iam um grupo de pessoas até essas aldeias e tentavam convencer esses índios para que eles viessem, trabalhar nos aldeamentos, e isso com a promessa de pagamento após alguns meses de trabalho. No entanto, ao final desse prazo, ao final do prazo que era estipulado, muitos desses envolvidos não voltavam aos seus lugares de origem, ou eram persuadidos a casarem com outros cativos. Dessa forma, assumiu uma forma de trabalho similar à escravidão. Isso para não dizer que eram escravos. Outra forma também de se adquirir, se angariar essas mãos de obras indígenas nesse período era através das chamadas guerras justas ou dos resgates. E nessas chamadas guerras justas nós tínhamos aí três possibilidades. Uma, através do que eram consideradas, eram permitidas essas chamadas guerras justas quando havia o impedimento por parte de alguma aldeia, de algum grupo ou etnia, que impediu a pregação do evangelho, a catequese, enfim. Outra forma também para se aplicar ou se enquadrar dentro dessas chamadas guerras justas, era a prática de hostilidade, quando uma aldeia, ou um grupo indígena, ele era considerado hostil ao empreendimento português colonial na época, aos seus agregados, aos seus parceiros, enfim, ou mesmo hostil àquelas etnias, aqueles grupos indígenas que já estavam aliados aos portugueses. No terceiro caso, para se dar justificativa às chamadas guerras justas, tu tinha quando havia ali a chamada quebra de acordos, quando uma etnia, quando um grupo indígena já afirmado com uma aliança com os portugueses, com o colonizador, ele simplesmente quebrava esse acordo e aí era enquadrado nessas chamadas guerras justas. E é importante salientar que a maioria desses cativos eram mulheres e crianças. Em relação aos chamados resgates, o próprio nome, ele dá a entender que era o resgate de alguém ou de algo. E neste caso, pelo menos em teoria, esses resgates eles se davam para salvar a vida de prisioneiros de guerra ou que estavam aprisionados, alguns nativos que seriam vendidos ou mortos. Para estes, que eram tidos como sendo os resgatados dentro dessa campanha chamada de resgates, restava agora o trabalho escravo, como pagamento de pena. E não custa nada relembrar que os filhos das mães escravizadas também eram enquadrados nesse mesmo tipo de regime, ou seja, a escravidão. E para esse tipo aqui em especial, emitia-se um título de legitimidade para esse tipo de escravização. Era a legalização de que este era um escravo tido através de uma campanha de resgate. E nós temos também a questão dos tipos de trabalho, os mais variados para esses que eram resgatados. Tu vai desde trabalhos em plantações, trabalhos domésticos, obras públicas, serviço público, como mensageiro de uma província para outra província, funções de ofícios, como carpinteiro, sapateiro, entre outras. E também vale ressaltar que mesmo com a proibição da escravização de índios ou de indígenas, essa prática ela continuou por muito tempo.
Além disso, os indígenas ainda tinham que enfrentar, né, as muitas invasões em suas aldeias, bem como assassinatos e sequestros, tanto de mulheres, crianças e até de idosos, né, para serem vendidos como escravos. E isso se dava inclusive em praça pública, para que aqueles interessados, aqueles senhores que tivessem interesse em adquirir mão de obra escrava, pudessem ali dar o seu lance de compra, né? E como buscar a justiça nesses casos? Bem, muitos indígenas, eles entravam na justiça, né, alegando a ilegalidade do ato da escravidão. E nestes casos, o proprietário ele era chamado junto ao tribunal e ele tinha que apresentar o certificado de legitimidade. Caso esse não tivesse ou fosse constatado a falsificação do mesmo, o indígena era libertado. Pelo menos em teoria isso acontecia, né? E como resultado, é até difícil saber se as sentenças eram realmente cumpridas e se os senhores eram punidos. O que podemos destacar é que a perda de propriedade daqueles que estavam sendo escravizados, pelo menos no papel, era tido, né? E dos casos analisados, porque nós sabemos que na maioria dos casos eram de mulheres que entravam junto aí com um pedido na justiça, né? Dos casos analisados neste tipo de ação, 75% dos casos que foram analisados foram impetrados por mulheres. E aí nós temos as nossas chamadas índias, né? Guerreiras na Amazônia colonial.